Existe rivalidade entre os irmãos mais novos e os irmãos mais novos? Muitas vezes sim. É bem interessante esse tipo de coisa e não deveria isso ir para dentro da organização, mas acaba indo. Quer dizer, quando a gente está trabalhando numa empresa, o que define quem vai assumir aquela posição é o perfil que a pessoa tem. Em termos de experiência, em termos de conhecimento, em termos de visão acadêmica, de mercado, de soft skills que ela tenha, toda a visão estratégica que ela tem. Isso que vai definir, muitas vezes, para você assumir uma posição de sucessor, que eu digo no caso de CEO da organização. Então, você tem ali um perfil que vai ser adequado. Mas isso não está relacionado à idade da pessoa, no sentido de o mais velho tem que ser o CEO e o mais novo tem que ser o CEO, vamos dizer assim, uma posição anterior. Não vai acontecer isso. Não deveria, pelo menos. É bem verdade que tem as famílias por questões de valores, de religiosidade. O primogênito tem uma posição para assumir. Eu não vou entrar nessa discussão, porque é uma decisão muito íntima da família, que envolve aí toda uma questão cultural, de valores, muitas vezes até de religiosidade, que eu não vou entrar nesse tipo de situação. Mas, enfim, de linhas gerais, o perfil da pessoa tem que estar adequado para a posição que ela tem. Mas isso não é muito fácil de você verificar, porque muitas vezes o filho mais velho, ele entra na empresa antes do mais novo. E ele faz a empresa crescer por essa razão. Claro, está lá há mais tempo, se envolveu mais, enquanto na cabeça dele o mais novo estava no bem bom ali, sem brincando, sem fazer nada, tal, e ele, de certa maneira, trabalhando para fazer a empresa crescer. Mas veja, quando você tem esse tipo de situação, muitos filhos falam para mim, não, mano, mas eu tenho mais direito, eu estou aqui há muito mais tempo, eu fiz a empresa crescer, teoricamente ele está passando uma mensagem que a empresa é mais dele dos irmãos. Mas na realidade não deveria ser assim, porque a pessoa está lá há muito tempo, fez a empresa crescer, mas teve uma remuneração por isso. Ela ganhou para fazer isso e recebeu. Se a remuneração não era justa quando ele recebeu, é um outro problema. Mas não quer dizer que a pessoa tem que ter mais direito. Todos têm o mesmo direito. Sob o ponto de vista de legislação, não há nem discussão. Todos vão ser herdeiros. Mas eu estou falando na função mesmo, de muitas vezes, entre você ter três filhos, aquele que vai ser o sucessor de fato, que vai ser o presidente ou CEO de uma organização. Então, não existe. Então, quer dizer, o perfil tem que estar muito mais adequado, mas há controvérsias nisso. Por isso que tem que ter muita conversa na família, e por isso que a profissionalização, quando eu comentei naquele episódio anterior, ele é fundamental para a organização, porque os critérios de remuneração vão ser atrelados a uma estrutura que tem a organização, ao nível de responsabilidade que tem aquela pessoa. Ela vai estar naquela posição em função do perfil que ela possui e não por uma acomodação interna, muitas vezes, da família. Então, quando a gente tiver essas acomodações nesse tipo de situação, gera mais conflito do que o contrário. Muitas vezes a gente vê na empresa familiar, você fala o conceito de mesada. Todos os filhos têm que ganhar a mesma coisa. É bem comum acontecer isso nas empresas familiares, empresas inclusive já maiores que a gente conhece. Sempre o objetivo, não, como é que eu vou pagar para um filho um valor diferente do outro, já que todos são filhos? Não, mas veja, filhos em casa. Na empresa, não. Na empresa é uma outra estrutura. A empresa, a pessoa tem que receber uma remuneração condizente ao nível de responsabilidade e ao perfil que ela tem na posição que ela ocupa. Quer dizer, a remuneração dela vai vir disso. Claro que comparado com o mercado. Mas quando a gente olha esse tipo de situação, não é mesada. E sim, ele deve ser uma remuneração justa em função da entrega e da posição que a pessoa ocupa. Estou falando de remuneração, mas a promoção também tem que correr por meio de critérios objetivos. Quer dizer, quando você tem todo esse processo gerencial na empresa, diminui bastante lá na frente quando a gente faz essas escolhas. Mas quando você vê empresas, na sua maior parte, são empresas de pequeno porte, que a ou de médio muitas vezes, mas que a maturidade de gestão não está muito consolidada, e você tem grandes empresas que a maturidade de gestão também não está tão consolidada dessa maneira, então eu não queria nem me referir a pequeno e médio porte, mas a maturidade de gestão define muito mais esse tipo de coisa, é onde a gente deve olhar. Por isso que quando você profissionaliza uma organização, você diminui bastante esse tipo de impacto. Mas que há por parte de pessoas que têm mais idade, achar que devem mandar na empresa por serem mais velhos, isso é bem comum de acontecer, porque passou a vida inteira, inclusive, ajudando na educação dos filhos, protegendo os irmãos de determinados riscos, quer dizer, é bem comum acontecer esse tipo de coisa em relação ao irmão mais novo e mais velho, mas isso é uma coisa da família e que não deveria ocorrer na empresa. Mas ocorre, e por isso que quanto mais profissional você tomar essa decisão
e que seja muito conversado para você não ter arestas. Isso é fundamental para que você tenha na organização as pessoas, que essa rivalidade diminua. É normal de acontecer, porque, como eu falei para vocês, você tem a dimensão família, dimensão propriedade, a dimensão gestão, elas conversam, elas deveriam, quanto mais a gente separar, melhor, mas elas conversam, e quando há uma intersecção sob o ponto de vista de conflito, como é esse caso que eu acabei de comentar, isso dificulta mais o processo. Mas seguramente as pessoas têm que ocupar posições pelo perfil que elas e pela performance que elas têm nas organizações.